Ora, então, muito boa tarde. Estou aqui na sede da candidata Carolina Sousa, exatamente para conhecermos melhor o programa da Carolina, conhecer melhor o programa do seu partido, o PS. Carolina, muito boa tarde. Obrigado por nos receber aqui no vosso espaço. E a pergunta exatamente inicial é exatamente o porquê da tua candidatura e o que é que provou a candidatar, qual foi a razão e quem é Carolina Sousa. Antes de mais, cumprimentar quem nos estará a acompanhar e agradecer-te o convite. Gaspar, acho que é uma iniciativa muito positiva que nos permite apresentar as nossas propostas aos lamacenses e permite também ajudar as pessoas a esclarecer o seu voto e a decidir qual será o melhor programa eleitoral para a nossa Junta de Freguesia. Como disseste bem, eu sou a Carolina Sousa, candidata à Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas pelo Partido Socialista, tenho 25 anos. Nasci em Santa Maria de Lamas, cresci em Santa Maria de Lamas, estudei em Santa Maria de Lamas, portanto conheço muito bem esta freguesia, sei perfeitamente quais são as maiores necessidades da nossa freguesia e essa foi uma das principais razões para eu aceitar este convite. Quando me vieram convidar para ser candidata, ao início fui um bocadinho apanhada de surpresa, tive algum receio por ter noção do trabalho que isto envolve, da responsabilidade que é estar à frente de uma junta de freguesia, e essa responsabilidade acresce precisamente por estarmos na nossa terra, não é? Onde somos conhecidos e onde, principalmente cá, não queremos falhar. Mas, felizmente, tive pessoas ao meu lado que demonstraram o seu apoio, por exemplo, o João Figueiredo, a Jéssica Tavares, a Alexandra Sousa e toda uma equipa que está por trás de nós também, que não posso deixar de mencionar, que facilitou muito, que disse que ia estar ao meu lado, que me ia ajudar neste projeto e isso é também importante, porque no fundo a cara e a candidata sou eu, mas eu sozinha não faço nada e é muito importante ter ao nosso lado pessoas que nos apoiem, que acreditem no nosso projeto. E foi por isso mesmo, aceitei ser candidata à Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas. Acho que Lamas merece mais, acho que Lamas merece melhor, estamos um bocadinho parados no tempo e o principal objetivo da minha equipa é mesmo trazer de volta o dinamismo, a atividade que já tivemos noutros tempos e tentar fazer mais e melhor pela nossa freguesia. Isso é muito importante. A idade é um ponto negativo ou não? É assim, quando eu aceitei ser candidata, tive algumas pessoas que disseram mas és tão jovem, as pessoas podem desacreditar, mas eu acho que a juventude tem energia, tem uma nova forma de ver as coisas e embora eu acho muito importante pessoas mais velhas também, e por isso é que as tenho na minha lista, porque a experiência conta muito, o facto de conhecer a nossa freguesia há mais anos que eu também é muito importante, porque lá está. E daí eu ter uma lista com diversas faixas etárias, eu tenho pessoas de diversas idades, precisamente por isso, porque eu acho que, ao mesmo tempo, é preciso a energia da juventude, mas também é preciso a experiência dos mais velhos. E lá está, não acho que seja um ponto negativo, porque, mais uma vez, reforço, não sou eu que vou trabalhar sozinha, e embora eu seja a cara e seja uma pessoa nova, tenho pessoas que também trazem a experiência que eu acho que é preciso. Ora, está mais do que explicado essa situação. Vamos passar então agora ao teu programa, essencialmente ao teu programa. Tu tens vários itens no teu programa, e o primeiro de todos começa logo pelo bem-estar e saúde ao longo da vida. Certo. Este tema nós achamos que é bastante importante e nós andamos a fazer um porta a porta junto das pessoas e percebemos que se calhar das maiores dificuldades que elas apresentavam era mesmo neste âmbito do bem-estar e da saúde. E por isso é que nós criamos este, digamos assim, este parâmetro dentro do nosso programa e uma das nossas principais medidas dentro deste bem-estar e saúde ao longo da vida é precisamente acompanhar, exigir e apoiar a requalificação do nosso centro de saúde. Sabemos que já existe um projeto nesse sentido, que as obras que estão previstas a acontecer serão no interior do centro de saúde. No entanto, nós achamos que as obras que estão previstas são insuficientes e por isso queremos pressionar de forma a que as obras possam ser alargadas também no sentido até de, como é que eu ia te explicar, de aumentar o nosso centro de saúde, porque achamos que além de melhorar o interior é preciso também haver um aumento do centro de saúde. Temos percebido que as pessoas que se queixam muito que no nosso centro de saúde não temos as melhores condições para receber os utentes e por isso essa é uma das nossas medidas, acompanhar este projeto que já está em vigor e melhorá-lo se for possível. Ainda neste âmbito,
Temos também a implementação do programa Casa Amiga, que tem como objetivo apoiar em materiais como, por exemplo, camas articuladas, cadeiras de rodas, andarilhos, tentando até fornecer o empréstimo gratuito, se assim for possível, para as pessoas que não tenham capacidade de os adquirir, que não tenham disponibilidade financeira para adquirir estes equipamentos, mas que efetivamente possam estar a precisar deles. E nós também temos isso no nosso programa para ajudar quem mais precisa, porque achamos que a saúde é um bem que deve estar ao acesso de toda a gente e aqueles que não tiverem essa possibilidade de aceder financeiramente, nós estaremos cá para ajudar. Ainda no âmbito do bem-estar e da saúde, temos também a disponibilização de um cartão ao qual atribuímos o nome Lamas Mais Saúde, com o objetivo de participar, por exemplo, o transporte a consultas, exames, deslocações ao hospital. E isto segue também porque nós percebemos que, principalmente as pessoas mais velhas, no nosso porta-a-porta queixam-se que muitas vezes têm dificuldade em chegar aos transportes, ou melhor, a chegar às consultas, muitas vezes exige que um familiar, um filho ou uma neta falte ao trabalho para poder acompanhá-los na ida às consultas, na ida aos exames. Sabemos também que já existe uma carrinha de apoio a nível da Câmara, mas o que acontece é que a carrinha desloca-se a várias freguesias e muitas vezes as pessoas acabam por ter que perder muito tempo nessa deslocação e então a nossa alternativa seria ou adquirir uma carrinha para a junta de freguesia que depois pudesse servir de transporte para as pessoas que precisassem, ou então, numa primeira fase, se não fosse possível a aquisição dessa carrinha, fazer o transporte a pedido. A pessoa solicitava junto da junta que precisaria de um transporte no dia tal para ir a uma consulta a tal horas e o nosso objetivo era solicitar um táxi, por exemplo, que acompanhasse a pessoa nessa deslocação. Ainda também temos aqui a nossa Universidade Sénior, é um dos nossos projetos e a nossa ideia é ter cursos, por exemplo, na área de inglês, das artes, da saúde, para os nossos idosos. Queremos ocupá-los, achamos muito importante que os idosos, principalmente aqueles que vão para a reforma, acabam muitas vezes por se acomodar nas suas casas, deixam de conviver. E nós achamos muito importante dinamizar atividades para eles, para que eles possam conviver, para que eles possam sair de casa. E além disso, também um calendário de eventos anuais, como existe, por exemplo, o passeio de idosos, mas além disso, ao longo de todo o ano, fazer atividades para eles, seja jantares, seja almoços, seja atividades no parque durante a tarde ou até noutros sítios da freguesia, para lá estar, para promover, no fundo, que eles não estejam isolados, não se sintam sozinhos em casa e que tenham onde ir, que haja atividades para eles realizarem. Temos também aqui mais direcionado para os mais novos, manter o programa Kit Natalidade. Achamos que é muito importante contribuir para a natalidade, incentivar a natalidade e ajudar os pais que recentemente tiveram filhos. E também, não tanto para os bebés, mas a partir da idade escolar, temos a atribuição de bolsas desde o primeiro ciclo ao ensino superior. O nosso objetivo com esta atribuição de bolsas seria na forma de vouchers, que depois as pessoas poderiam utilizar no comércio local. Assim, nós acabaríamos por estar a ajudar os pais que têm que comprar material escolar para os seus filhos, por exemplo, e estaríamos a ajudar também o nosso comércio local, pois os vouchers seriam destinados às lojas do nosso comércio local. E dentro deste eixo, acho que o que tenho mais a salientar é mesmo isto. Sim, senhora. Já falámos então do ponto número 1, vamos ao ponto seguinte, que está relacionado exatamente com os espaços verdes e a mobilidade sustentável. Qual é a vossa ideia? Aqui começo por falar que queremos apoiar a implementação da recolha porta a porta de biorresíduos com os contentores trifluxo para o papel, para o plástico e também para o vidro. Somos uma das poucas freguesias, segundo a Suldouro, que ainda não tem esta recolha porta a porta e, como sabemos, muitas vezes as pessoas, se tiverem que se deslocar até um ecoponto que por vezes até obriga a pegar no carro para ir até lá, acabam por não efetuar a reciclagem. Mas tendo o contentor dentro de sua casa, fazendo lá a separação e semanalmente, no dia em que é recolhido, por exemplo, o papel, só tem que colocar o caixote à porta, é muito mais fácil, facilita a vida das pessoas e as pessoas acabam também por até entrar e querer fazer a reciclagem. Depois, ainda neste âmbito, temos
Queremos executar um plano anual de limpeza de valetas, sarjetas e linhas de água, com calendário público, uma equipa de manutenção rápida e fiscalização de terrenos privados. Neste sentido, obviamente que eu falo de limpar as ervas e tudo mais, porque obviamente que sabemos que existe falta de civismo, que as pessoas atiram coisas para o chão. Muitas vezes a recolha de lixo é à segunda de manhã e à segunda à tarde já há sacos de lixo às portas de casa. Obviamente que nesse âmbito nós sabemos que é difícil contrariar isso, não podemos alterar a falta de civismo que existe de algumas pessoas, mas podemos manter os passeios limpos, podemos fiscalizar os terrenos que precisam de ser limpos para, junto dos donos dos terrenos, tentar incentivar a que os terrenos sejam limpos, por exemplo. Temos ainda, dentro dos espaços verdes, a criação da rede que nós chamamos de trilhos de lamas, em que o objetivo é criar percursos pedonais entre o Parque, o Alto de Picão e os Montes de Moro. Alguns trilhos, ou melhor, alguns percursos pedonais já lá existem e teriam que ser, sim, requalificados, mas o objetivo era mesmo interligar estes 3 sítios para promover caminhadas ao ar livre, para as pessoas poderem conviver, colocando lá mesas para as pessoas fazerem piqueniques, por exemplo. Ou seja, aproveitar toda esta área e todos estes percursos para possibilitar diversas atividades. Poderiam ser feitas até competições amigáveis de jogos, em articulação com algumas associações da nossa freguesia, fazer essas competições saudáveis, de corridas de obstáculos, de caminhadas, o que fosse. Ainda no âmbito dos espaços verdes e mobilidade sustentável, temos também a implementação de um plano de segurança rodoviária com passadeiras iluminadas em zonas escolares e de tráfego intenso. Queremos implementar também passeios contínuos na Rua de São José e na via estruturante Lamas-Lourosa e também estudar a melhor forma ali no cruzamento da Ponte da Mata e da Rua de São José. Nessa ponte sabemos que há que muitas vezes acontecem acidentes, que é uma zona de difícil acesso e por isso achamos que se calhar ali a solução poderia passar ou pelos semáforos ou por uma rotunda, lá está. Teríamos que estudar a melhor forma, não é? Junto de quem perceber qual seria a melhor alternativa para aquele espaço. Claro que ia ser uma rotunda, teria que ser uma rotunda relativamente pequena, não precisaria de ser uma rotunda de grandes dimensões, nem muito... Pronto. E também, no seguimento dessa rua, que vai para São João de Ver, é uma das principais entradas da nossa freguesia, já lá foram recentemente colocadas faixas redutoras, mas nós achamos que se calhar não será a melhor solução, porque pelo menos daquilo que eu me tenho apercebido, as pessoas não têm respeitado assim tantas faixas e as faixas nem se... Pronto. Claro que, mais uma vez, aqui apelamos se calhar às pessoas terem cuidado, porque tem o sinal de aproximação de lomba, pede para reduzir a velocidade e, obviamente, que o nosso dever será fazer isso, mas sabemos que nem toda a gente faz. E ali, se calhar, uma rotunda seria a melhor solução, porque obriga mesmo a pessoa a ter que abrandar para perceber se pode entrar na rotunda ou se a rotunda está a ser contornada por alguém naquele momento. Ainda aqui temos também o reforço da mobilidade. Uma das principais queixas que nós temos tido é no mau funcionamento dos transportes. Nós já nos apercebemos que, falando com as pessoas dizem que em Santa Maria de Lamas, desde que foi implementada a rede UNIR, os nossos transportes decaíram muito. Temos muito menos frequência de horários. Agora, para irmos até ao Porto, somos obrigados nos Carvalhos a trocar de transporte. Isso antes não acontecia. Havia uma linha direta de Santa Maria de Lamas para o Porto. E isso leva a que as pessoas precisem de 2 ou mais horas para chegar ao Porto, por exemplo. Quem vai trabalhar, quem vai estudar, muitas vezes, se calhar, tem que apanhar um autocarro às 7 da manhã para pegar às 9, por exemplo. Quando antigamente, em 40, 50 minutos, estávamos no Porto. E, além disso, também junto dos mais idosos, compreendemos que a dificuldade deles é perceber os horários e o percurso dos autocarros, porque nas paragens está apenas indicado o destino final e o número de linha do autocarro, e muitas vezes as pessoas mais velhas, não é? Obviamente porque os mais novos têm outra, ou melhor, não é dificuldade, temos outra facilidade em pegar no telemóvel, ir ao site da UNIR, consultar o horário, consultar o percurso, mas para os mais velhos isso é mais complicado. Mesmo o site também não está o mais correto. Tem lá algumas situações que também são um pouco omissas. Sim, mesmo no site, a minha irmã frequenta a escola e tem que andar de autocarro, e eu às vezes tento consultar o horário com ela e realmente é difícil perceber o percurso. Uma pessoa mais velha, ainda pior, e portanto achamos que os percursos deviam ser colocados de forma clara
nas paragens em que isso for possível, obviamente, acompanhado dos respectivos horários, porque muitas vezes as pessoas sabem que o autocarro vai para a feira, mas se calhar querem ir até Passos Brandão e querem perceber se o autocarro efetua paragem em Passos Brandão. E também tentar interceder ou junto da Câmara Municipal ou junto da Rede Unido para tentar melhorar precisamente a nível do aumento do número de autocarros, porque achamos que pioramos ao nível da frequência com que tínhamos, e também fazer pressão para que os horários sejam cumpridos. Porque, por exemplo, aqui há dias, a minha irmã estava à espera do autocarro, o autocarro não passou e o meu pai, por acaso, teve a oportunidade de levá-la à escola. Um colega dela que ia apanhar o mesmo autocarro não teve quem o levasse, chegou meia hora atrasada às aulas. E, portanto, isto não pode acontecer. Os miúdos não podem chegar meia hora atrasados às aulas porque os autocarros não funcionam em condições. E, nesse sentido, eu acho que nós temos que intervir para tentar melhorar isso, porque cada vez mais as pessoas tentam recorrer aos transportes públicos para evitar o trânsito, até por uma questão ambiental. Mas se os transportes públicos não funcionarem bem, as pessoas acabam por ter que ir no seu carro. Por fim, ainda nesta parte do nosso programa, temos assegurar a manutenção dos edifícios escolares e da cantina, em articulação com o município, e implementar o programa Escola Mais Segura, com rotas pedonais assinaladas e ações de segurança rodoviária com GNR e bombeiros, no fundo, para começar a dar a conhecer às nossas crianças algumas regras de trânsito, para que no futuro elas já tenham conhecimento das principais regras. Obviamente que não serão formações muito específicas e com todas as regras do código, mas assim aquelas mais gerais, até porque as crianças muitas vezes veem-se, não é, principalmente as que usam os transportes escolares, têm que atravessar uma passadeira, têm que respeitar um semáforo, e achamos que isso é importante para elas também poderem circular no dia-a-dia em segurança. Falar exatamente da parte da prevenção. Sim, exatamente. Isso é bastante importante, principalmente para as crianças, porque precisam exatamente disso. Não é? Sim, que têm que apanhar transportes todos os dias e muitas vezes vêm-se na estrada, até no regresso, porque o autocarro não para à porta de casa, nem para exatamente à porta da escola, e elas muitas vezes têm que ir da paragem do autocarro até casa ou até à escola, e achamos importante esse tipo de formação para exatamente prevenir acidentes e para educar as crianças, no fundo, a saber como atravessar uma estrada, a saber respeitar um semáforo e a ter mais atenção mesmo à segurança rodoviária. Não sei se neste âmbito já estamos começados. Já estamos. Agora podemos passar então para o seguinte, que tem a ver com mais habitação e economia. Qual é a vossa pretensão neste aspecto? Neste aspecto, uma das nossas propostas é promover a marca Lamas Capital da Cortiça, com divulgação externa da indústria transformadora da cortiça, storytelling do setor e sinalética urbana temática. Somos conhecidos como a terra da cortiça e achamos que isso pode ser usado para engrandecer a nossa freguesia, precisamente com isso, dar a conhecer a indústria transformadora, trazer as pessoas à nossa freguesia para perceberem como é que a cortiça é transformada, desde que sai do sobreiro até ao momento em que é usada, e até se calhar fazer objetos com esta cortiça, para lá estar, no fundo, chamar também pessoas, não só da nossa freguesia, mas das freguesias vizinhas, a visitarem-nos e a perceberem como é que todo este processo desenrola. Temos também uma proposta que é dinamizar a rota turística Cork and Design e a feira anual Lamas Cork and Design, em parceria com o Museu, a ABCOR e a indústria local, incluindo candidaturas a programas de apoio municipais e regionais, que vem também no sentido, uma vez mais, da cortiça. E utilizar, em parceria, como está aqui a referir, com o Museu, com a ABCOR, com a indústria local, fazer peças em cortiça e criar anualmente uma feira anual que, mais uma vez, sirva para trazer cá pessoas, para que nos visitem, para perceberem como é que funciona isto, para observarem peças em cortiça feitas aqui na nossa terra e até, no fundo, se calhar, pondo as peças à venda, podendo ajudar a arrecadar fundos para quem as fez, para quem as criou, para quem forneceu a cortiça. Carolina, nesse caso seria uma feira para internacionalizar a marca Lamas. Sim, no fundo a marca é cortiça e Lamas. Sim, obviamente que numa primeira fase sabemos que as coisas não se alcança logo tudo de uma vez, como é óbvio. Se calhar numa primeira edição até não teríamos assim tanta aderência, mas isso faz parte. O objetivo é que fosse crescendo e cada vez mais pessoas fossem passando a palavra e cada vez mais pessoas nos visitassem. Exatamente. Depois, ainda aqui no âmbito da habitação e economia, temos
criar um programa de valorização do comércio local, com cartão de fidelização, marketplace Compre em Lamas, campanhas sazonais e requalificação do mercado de Santa Maria de Lamas com melhores condições para feirantes. Mais uma vez aqui, olhando para o nosso comércio local, queremos, à semelhança do que eu tinha referido para a educação, se calhar implementar também cartões de fidelização para as pessoas comprarem no nosso comércio local e melhorar as condições para quem nos visita cá na feira. Recentemente já lá foi colocada uma casa de banho. Era uma das queixas que nós tínhamos, que quem fosse visitar a feira e os próprios feirantes não tinham casa de banho se precisassem de utilizar uma casa de banho. E além disso, eu acho que lá está, nós tendo uma feira com boas condições, isso também atrai mais feirantes, atraindo mais feirantes, consequentemente atrai mais pessoas para virem visitar a feira e no fundo isso engrandece Santa Maria de Lamas. Por fim, e aqui batendo na questão da habitação, que na minha opinião neste momento, e não só a nível da nossa freguesia, mas é um problema a nível geral, temos aqui como medida mapear os edifícios que estão abandonados e promover a sua reabilitação. Muitas vezes temos noção que isso tem que ser articulado ou com os proprietários ou com a Casa do Povo, porque a maior parte deles não pertence à Junta, mas tentar criar ali um acordo para incentivar a que as pessoas façam obras ou que arrendem a preços, digamos, aceitáveis, lá está, para criar locais de arrendamento acessível e apoiar candidaturas a programas municipais e nacionais de habitação e eficiência energética. Porque lá está, para querer trazer pessoas para Santa Maria de Lamas, para as pessoas quererem cá viver, precisamos que as habitações estejam a custos acessíveis, porque obviamente que as pessoas passam, não é? Sabemos que a habitação está a um preço muito caro, que as pessoas não têm capacidade de aceder a ela e o nosso objetivo é tentar interceder nesse sentido de criar aqui habitações que tenham uma renda acessível ou que sejam vendidas a preços acessíveis para que as pessoas queiram e possam viver em Santa Maria de Lamas, porque às vezes não basta querer, obviamente. Sim, senhora, com isto passaram 22 minutos, vamos continuar, estamos a meio da nossa entrevista, portanto ainda temos algum tempo para debater exatamente mais os outros, mas agora aproveitava exatamente a deixa que estavas a falar, falaste num ponto que é a Casa do Povo, temos a ver com equipamentos privados, não é? Neste caso privados, e os equipamentos públicos têm sido bem geridos? É assim, a nível dos equipamentos públicos não me parece que tenham sido bem geridos, porque, e se calhar a nível da nossa freguesia nem tanto, mas num panorama nacional vê-se aí muitas casas abandonadas que muitas vezes se calhar pertencem às autarquias, podiam ser intervencionadas para serem usadas para alojamento a preços acessíveis e que muitas vezes se calhar as pessoas não se querem dar ao trabalho disso. Porque obviamente sabemos que quando as habitações não pertencem às autarquias, são de propriedade privada ou se pertencem, por exemplo, a uma Casa do Povo, obviamente não basta a autarquia ter vontade de as intervencionar, porque obviamente é preciso chegar a acordo com os proprietários. Mas sim, acho que se calhar há casos que poderiam ser intervencionados, poderiam ser utilizados para arrendamento acessível e se calhar estão aí um bocadinho ao desleixo, por assim dizer. Sim, senhora. Continuando, vamos passar então ao próximo item, está direcionado exatamente com o desporto e a cultura para todos. Quais são as vossas propostas? A nível da cultura, uma das nossas principais propostas é valorizar as tradições e a cultura popular aqui em Santa Maria de Lamas. Um dos nossos principais objetivos neste eixo é a recuperação dos santos populares. Nós aqui na nossa terra temos o Santo António na Valada, temos a Rua de São Pedro e temos também o bairro São João. E achamos que seria bom recuperar tradições que já existiram, ou seja, não é uma ideia nova, já existiu São Pedro, já existiu São João e, portanto, nós não estamos a pegar numa ideia nova, foi algo que já existiu, que ouvimos as pessoas mais velhas a falar com muito carinho destas tradições, que têm saudades destas tradições e nós, no fundo, queremos trazê-las de volta para engrandecer a nossa terra e porque achamos que é muito importante aquilo que antigamente acontecia na nossa terra. Vemos que as pessoas, principalmente as mais velhas, tratam essas tradições com muito carinho e se era importante para elas, se calhar até, por exemplo, para a minha idade e para a nossa juventude, se calhar se as voltarmos a realizar até uma forma da juventude querer vir à nossa terra, porque neste momento a nossa terra, na minha opinião, está muito parada e acho que isto é uma forma de trazer gente à nossa terra.
Queremos também reativar as noites do parque, mais uma vez uma tradição que já existiu na nossa freguesia, não é nada de novo, e que nós, concordamos que será bom e que voltará a trazer. Realçar que aqui, nestas coisas que nós queremos recuperar, nestes eventos, queremos também ter uma agenda cultural de verão, que irá de maio até mais ou menos setembro, em que o nosso objetivo é trazer várias atividades à nossa freguesia, para todas as idades, porque muitas vezes também ouvimos as pessoas mais velhas queixar-se que só há aqui festivais de música para a juventude e que os mais velhos estão um bocadinho esquecidos. A nossa ideia é essa, é trazer artistas, trazer músicos, o que seja, mas que englobe todas as faixas etárias, que no fim de semana até temos aqui um artista mais direcionado para a juventude, mas no fim de semana a seguir para os mais velhos, para que todos se sintam incluídos e para que todos possam usufruir. Temos também recuperar o nosso auditório. Neste momento, o nosso auditório está completamente ao abandono e, primeiro, queríamos, nesse sentido, fazer a reabilitação do auditório, ter melhores condições no nosso auditório e depois, sim, implementar uma agenda cultural anual no nosso auditório. Temos lá uma sala que pode ser perfeitamente aproveitada para fazer espetáculos, para trazer cá companhias de teatro. E lá está, mais uma maneira de engrandecer a nossa terra, de trazer cá as pessoas, mais uma forma das pessoas se ocuparem, de saírem de casa, de conviverem. Porque, no fundo, lá está, uma pessoa quando vai ao teatro, não é só o espetáculo de teatro em si. Uma pessoa, antes de entrar no teatro, conhece alguém, está ali a conversar, vai ver teatro, se calhar sai do teatro, até vão tomar um café juntos, ou jantar, ou almoçar, ou o que seja. E lá está, ou seja, é uma maneira também de criar convivência entre os lamacenses e não só lamacenses. Ainda neste âmbito do desporto, queremos implementar o plano anual Mestre de Lamas, com caminhadas, aulas ao ar livre, no parque, torneios e interassociações, para mais uma vez, e aqui realço a articulação com as associações, pedir a sua colaboração, pedir para que nos ajudem, para criarmos atividades anualmente. E lá está, a gente criando programas anualmente, ao longo de todo o ano, pedindo a colaboração das associações. As associações conseguem também, ao longo de todo o ano, ir arranjando fundos para as tarefas que precisem, para aquilo que precisem a nível da associação, e não só numa altura específica do ano. Temos também a reativação da participação nas mini-olimpíadas concelhias e queremos promover o desporto adaptado com acesso e lamas. Foi algo que também já cá existiu em Santa Maria de Lamas, já participamos nas mini-olimpíadas, tivemos desportistas que foram destacados nas mais diversas modalidades e nós queremos trazer isso de volta à nossa terra. Neste momento isso já não existe e lá está, promovendo o desporto adaptado com acesso, porque achamos que também ao nível do desporto adaptado poderemos ter grandes talentos e poderemos ter pessoas que façam chegar o nome de Santa Maria de Lamas longe. Ainda no âmbito do desporto e da cultura, temos o estabelecimento de protocolos para uso partilhado de equipamentos desportivos, por exemplo, campos, pavilhões, tentar até recuperar a nossa piscina, obviamente articulando uma solução com a Casa do Povo para a abertura das piscinas do clube ao público com uma calendarização transparente. Aqui, mais uma vez, realça o facto que, obviamente, não basta haver vontade da Junta, mas, por exemplo, em Fiães, a piscina pertencia também à Casa do Povo e o pavilhão e foram recuperados. Portanto, não é nada que seja impossível acontecer em Santa Maria de Lamas, porque, mais uma vez, os nossos idosos queixam-se, primeiro, da falta de condições do pavilhão, principalmente quando chove, dizem que é panos por todo lado, que têm que andar a contornar os panos para poder fazer as aulas de desporto, e nesse sentido temos como proposta requalificar o nosso pavilhão, e queixam-se também da dificuldade que é terem que se dirigir para Lourosa, porque muitas vezes nesta idade alguns já não conduzem ou nem sequer têm carta, e é muito difícil terem que se dirigir para Lourosa para frequentar a piscina. Além do mais, a piscina de Lourosa, pelo que se fala, nem sequer está a conseguir dar resposta a tanta gente. E para nós, numa primeira fase, a carrinha que há bocado referi de apoio iria ajudar também no transporte dos idosos para a piscina de Lourosa, aqueles que necessitassem e que nos informassem que necessitavam. E além disso,
mais no decorrer do tempo, sabemos que é uma obra que demora mais, tentar mesmo articular com a Casa do Povo para recuperar a piscina de Santa Maria de Lamas, para que os nossos idosos não precisem de sair da nossa freguesia para frequentar o movimento de saúde e bem-estar, que aliás recentemente esteve numa reportagem televisiva e deu-se a entender que tudo funcionava na perfeição e afinal não é bem assim. Por fim, no âmbito da cultura temos obviamente as nossas associações, em que nós queremos atribuir apoio técnico, logístico e financeiro transparente a todas as nossas associações. Achamos importante que haja um apoio base que seja dado a todas elas por igual, mas depois obviamente teremos que dar um apoio extra àquelas que realizarem mais atividades, àquelas que decidirem colaborar mais com a Junta, porque obviamente uma associação que faça 3 ou 4 atividades por ano ao nível da nossa freguesia merece um apoio extra em relação a uma que só faz uma atividade. E aqui também iria entrar a nossa carrinha de apoio, que se fosse adquirida pela Junta, poderia também servir as nossas associações quando elas precisassem. E neste âmbito, é isto que tem. Sim, senhora. Vamos então ao último ponto do vosso programa, que é exatamente a transparência e a proximidade. Exatamente. E este parâmetro surge no âmbito de nós queremos ser uma junta próxima das pessoas, queremos ser uma junta transparente, queremos estar ao lado dos lamacenses e ouvir as suas propostas, aquilo que precisam no dia-a-dia. E por isso, uma das nossas medidas é criar uma plataforma Estamos On para apoio e esclarecimento de questões dos nossos cidadãos, com resposta garantida em 48 horas, ou pelo menos caso não seja possível dar a resposta, encaminharemos adequadamente para que seja o problema resolvido. Temos também de dinamizar um banco de voluntariado para envolver a nossa comunidade. Neste banco de voluntariado, o objetivo é a colaboração com as associações e também com lamacenses que se queiram juntar a nós de forma livre. E este banco de voluntariado irá servir precisamente para quê? Para não só ajudar nas atividades dinamizadas pela Junta, ou seja, sempre que a Junta dinamizar uma atividade, usará este banco de voluntariado, seja com as associações, seja com os lamacenses que se queiram envolver na ajuda desta dinâmica, mas também para ir à casa dos lamacenses, principalmente os mais velhos, uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência e que possa precisar de colaboração, quer na toma de medicação, quer nas tarefas domésticas, ou até queira companhia, porque às vezes os idosos queixam-se que durante o dia passam muito tempo sozinhos e às vezes o simples facto de ir lá uma pessoa, nem que seja meia hora, conversar um bocadinho com eles, jogar umas cartas, o que seja, já faz toda a diferença. Ainda aqui, nós temos a questão de disponibilizar o portal da transparência, com contas, contratos, apoios concedidos e agenda pública do nosso Executivo, complementado por auditoria externa ao património e às contas no início do mandato e prestação anual de contas à população, para que a população esteja ciente daquilo que é gasto, daquilo que é recebido, porque mais uma vez é o que eu reforço, nós queremos ser uma junta transparente, não queremos esconder nada, queremos que as pessoas saibam para que é que o dinheiro da junta foi utilizado. E aqui, referenciando ainda este tema, temos também reativar o orçamento participativo com regras simples e 2 tipologias, pequenas obras e programas sociais e culturais. Neste âmbito, penso que é isso que tenho a realçar. Obviamente é o que eu digo, nós queremos ser uma junta transparente, queremos ser uma junta próxima, queremos que as pessoas nos digam os seus problemas e queremos precisamente que as pessoas percebam aquilo que é feito pela Junta de Freguesia, o trabalho que é feito pela Junta de Freguesia e até muitas vezes tenham o conhecimento do orçamento que a Junta de Freguesia tem para perceber que muitas vezes não é possível chegar aqui ou acolá porque temos aquele dinheiro limitado e lá está, e as pessoas poderem olhar para os papéis, olhar para as contas e depois sim ver isso. Também, só para terminar, queremos fazer um inventário real do património da freguesia. Neste momento temos uma freguesia em que às vezes ninguém sabe o que é de quem, não se sabe se pertence a este, se pertence àquele. Sabemos que existe um inventário da freguesia, mas que está desatualizado porque demonstra, por exemplo, uma casa na zona de Coreto, que obviamente todos sabemos que não existe. E o nosso objetivo é
de forma transparente, criar esse património inventarial, porque, mais uma vez, para atividades e dinâmicas da Junta, elas serão muito mais facilmente realizadas por toda a freguesia, se nós soubermos ao certo o que é da Junta, o que é que não é, para, naquilo que é da Junta, realizarmos as atividades. E naquilo que não é, tentarmos articular com o proprietário para organizar, porque também é uma das queixas que nós temos, que se foca atualmente muito no centro. As atividades são maioritariamente no parque. Recentemente, na cerimónia de elevação à vila, isto não aconteceu, mas maioritariamente é no centro do parque. Só o centro do parque é que é limpo, só o centro do parque é que é dinamizado, e nós queremos combater isso. Temos uma freguesia com muitos sítios que podem ser utilizados para dinâmicas, como falei, o bairro São João, a Rua de São Pedro, no caso dos Santos Populares, e outras zonas que não tenham que ser os Santos Populares, mas que podem lá ser dinamizadas atividades para que toda a freguesia se sinta incluída. Porque nós somos mesmo isso, uma junta que quer governar a freguesia de uma ponta à outra e não apenas o centro. Aproveitando essa parte, exatamente aquilo que eu te colocava há pouco, quando eu falei dos equipamentos, tinha a ver exatamente os equipamentos públicos da Junta. E dessa parte toda. Até pouco tempo, relativamente pouco tempo, por exemplo, o minigolf, que agora já tem outro nome, outra denominação, tanto o minigolf como o posto de turismo e outros setores mais, como o auditório, a parte traseira do auditório, que também tem lá um polidesportivo, essas zonas deviam ser mais bem aproveitadas? Sim, na nossa opinião, nós achamos que sim, porque lá está. O auditório é uma zona com muito potencial, não só ao nível do auditório. Não falo só do interior do auditório, mesmo em torno do auditório existe um polidesportivo que nós, no porta a porta, percebemos que muitos lamacenses nem sequer sabiam da sua existência. E é um polidesportivo que pode ser utilizado para basquetebol, para futebol, para pista de atletismo, que podia ser usado, por exemplo, no âmbito das Olimpíadas, para as pessoas, os atletas, poderem treinar para depois ir às mini-Olimpíadas concelhias. E lá está. E está ali ao completo abandono, e nós achamos que é uma zona que pode ser aproveitada, que deve ser aproveitada, porque está ali um polidesportivo com grandes condições e que está parado. Um minigolf, que recentemente foi, já está para concessão, já foi concessionado até, e nós achamos bem, porque lá está, era uma zona que também há décadas estava ali abandonado, não era utilizado para nada e finalmente terá uso. E contra isso nada. E lá está, e outras zonas da nossa freguesia, como recentemente houve o concerto no Moinho, que poderá também ser aproveitado para atividades. É o que eu digo, não tem que ser tudo centrado no parque, até porque os lamacenses queixam-se precisamente disso, que tudo o que acontece é no parque, tudo o que se passa é no parque, e temos tantos outros sítios da freguesia que são bons também para dinamizar atividades e que devem ser utilizados para isso. Senhora, neste momento são 37 minutos, ainda tens mais 3 minutos teus, exatamente para focares essencialmente o que achares mais pertinente. Não sei se tens mais alguma coisa a referir. Sim, posso só aqui no âmbito um bocadinho das infraestruturas e assim, garantir também o alcatroamento das nossas estradas e até a sua sinalização. Há estradas em que as pessoas dizem que achavam que as estradas deviam ser de sentido único, outras deviam de ter proibição a transportes pesados, porque muitas vezes o que acontece é que os transportes ficam ali, não conseguem andar nem para trás nem para a frente, e as pessoas que vêm atrás acabam por ficar ali bastante tempo à espera que se resolva a situação. Como tinha falado há pouco, a questão das rotundas onde for necessário, de lombas de redução de velocidade. Obviamente isso terá que ser estudado, terá que se perceber junto de quem entende qual será a melhor solução. A questão da sinalização, muitos moradores pedem para que seja colocada a linha amarela à sua porta para as pessoas não estacionarem. Recentemente isso foi feito numa rua da freguesia. Entretanto, sabemos que noutras ruas isso já foi pedido e os lamacenses nem resposta obtiveram. Queremos também fazer uma manutenção dos passeios. Há muitos moradores que se queixam até de uma dualidade de critérios, em que nos casos a Junta faz os passeios, noutros casos diz que fornece a mão de obra. Sabemos que às vezes há acordos entre os moradores, mas muitas vezes os passeios estão danificados ou porque caminhões passaram por cima ou pelas raízes de árvores, e não são os moradores que têm a obrigação de fazer a manutenção e a requalificação desses passeios.
E em alguns sítios nem sequer há passeios, e nesses sítios nós queremos que haja passeios para que as pessoas possam circular em segurança, para que as pessoas se sintam à vontade a fazer as suas caminhadas, a fazer as suas corridas, e achamos que esse é um ponto importante. O alcatroamento das estradas e a sua sinalização, porque às vezes não basta estar alcatroado, é preciso que haja passadeiros, por causa da nossa freguesia, em que, por exemplo, a pessoa, se precisar de atravessar de um lado ao outro, tem que percorrer uma distância enorme até encontrar uma passadeira. Nós queremos que as passadeiras surjam, por exemplo, na Rua São José, com maior frequência, porque uma pessoa, se estiver a dar uma caminhada e quer atravessar ali, não tem necessidade de andar não sei quanto mais para o lado para poder atravessar. E acho que era isso que me faltava aqui ressalvar. Sim, senhora, estamos com 40 minutos e a pedir então aquele minuto final, os teus apontamentos finais, para todos os lamacenses, a quem querem. É assim, então, como mensagem final, eu tenho a pedir, caros lamacenses, como já referi, meu nome é Carolina Sousa, sou candidata do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas e relembro que há mais de 20 anos que a nossa freguesia não conhece outro partido e acho que chegou a hora da mudança. No entanto, e espero que vocês acreditem comigo, que chegou a hora de traçar esse novo caminho. Aquilo que são meras promessas para uns, para mim e para a minha equipa, são prioridades a cumprir. O Partido Socialista apresenta-vos uma equipa unida, preparada e pronta para trabalhar por todos, para quem vive no centro e para quem vive na freguesia. Para os mais velhos que fizeram crescer a nossa terra e também para os mais novos que sonham com o futuro da nossa terra, porque todos contam e para nós todos fazem parte da nossa querida freguesia. Estaremos ao lado dos lamacenses para servir o seu tecido social e empresarial, para que tenhamos de volta o dinamismo e o desenvolvimento de outros tempos. Não pedimos apenas o vosso voto, pedimos a vossa confiança para escrevermos juntos uma nova página feita de esperança, de proximidade, de trabalho e de escuta ativa. No próximo dia 12 de outubro, escolham a mudança. Escolham acreditar que Santa Maria de Lamas merece mais e melhor. Deem-nos esta oportunidade e votem no Partido Socialista. Obrigada. Da nossa parte, a Lamas TV, agradecer exatamente terem-nos recebido aqui na vossa sede e também desejar tanto a vocês como a todas as candidaturas muito sucesso. Obrigado.